Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Leremos juntos. Leiamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Oremos. Querido Deus, nós viemos à Tua casa para Te adorar, e já fizemos isso por meio de orações, de cânticos, e agora, Deus, queremos fazer também com o aprendizado da Tua palavra. Ilumina, ó Espírito Santo de Deus, os nossos corações. Alimenta-nos nessa noite, para que saiamos daqui abastecidos, para continuarmos na jornada, vivendo segundo o Teu coração, buscando sempre o Teu querer, focados na glória do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Steve Jobs escreveu o seguinte: algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras coisas boas e ideias boas que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Nosso problema não é dizer sim para a coisa a qual queremos focar. A nossa dificuldade é dizer não. E se tem algo que nós, talvez latinos, americanos, temos dificuldade, é de falar não. Estava vendo uma entrevista do Washington Oliveto, aquele publicitário famoso, e na entrevista ele foi questionado sobre qual a grande dificuldade que ele tinha, e ele respondeu que a grande dificuldade dele é dizer não. E aí o que ele fez? Contratou pessoas para dizer não. Quão fácil seria, né? Resolver se nós pudéssemos também contratar pessoas para dizer não. Mas é difícil. E às vezes nós nos confundimos com tantas opções, com tantos caminhos, com tantas possibilidades, até na nossa caminhada com Deus, até no nosso desenvolvimento espiritual. Por isso o tema desse mês, o foco que o atleta tem. Um atleta precisa ter foco, ele precisa olhar para o objetivo e persistir naquele objetivo. E é claro que quando nós falamos de um foco de um atleta, cada atleta tem um foco no seu esporte, né? O pessoal da natação não vai ser bom no futebol, o pessoal do futebol necessariamente não vai ser bom para o vôlei. Cada um se especializa no seu esporte e pratica e exercita e coloca como meta ser o melhor possível naquele esporte que ele selecionou. E nós estamos também numa jornada, numa caminhada, nós estamos numa luta, nós estamos também num desafio de vida, que é vivermos para a glória do Senhor, e precisamos focar adequadamente para sermos bem-sucedidos. Essa é uma epístola que Paulo está escrevendo para a capital do império, para Roma. Havia uma igreja ali em Roma, e Paulo está escrevendo para aqueles irmãos. E nesse processo, nessa escrita, Paulo desconstrói alguns conceitos equivocados que aquela igreja tinha nos 3 primeiros capítulos. Nós temos ali 2 grupos, pelo menos, o grupo dos gentios, que era composto por gregos e romanos, e esse grupo era um grupo onde as pessoas ainda estavam muito assimiladas, elas tinham assimilado a cultura de idolatria. O Império Romano era muito idólatra. Mesmo esses indivíduos convertendo, entrando na igreja, eles não conseguiam desassociar dessa cultura idólatra. E Paulo escreve exortando para que eles abandonem toda a idolatria. Você tem um segundo grupo, que é o grupo dos judeus, que não eram idólatras, muito pelo contrário. Eles estavam muito focados em Deus como sendo o único Senhor das suas vidas, mas eles fizeram da lei o objetivo final da sua caminhada. Então, era um grupo muito obstinado pelas boas obras. Eles estavam focados nas boas obras. E o apóstolo Paulo precisa desconstruir essas 2 ideias. Ele diz: você não vai alcançar uma relação íntima com Deus nem pelo caminho da idolatria e nem pelo caminho das boas obras. Daí ele entra com o tema talvez central da carta, que é a justificação pela fé. E o que significa justificação? Um termo tão carregado de teologia. Justificação significa que Jesus tomou sobre ele o seu pecado, a sua transgressão, a sua desobediência,
para justificar você diante de Deus. Ou seja, quando Deus olha para você, Deus encontra em você justiça. Você é considerado justo, não pelos seus méritos, mas pela obra de Jesus Cristo. E aí sim você pode herdar a vida eterna, herdar o reino dos céus. E o apóstolo Paulo vai trabalhar esse tema com muito cuidado, dizendo que nós somos salvos não pelas nossas obras, por aquilo que praticamos ou deixamos de praticar, mas nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E é claro que o apóstolo Paulo já trata de uma outra questão. Bom, se eu não sou salvo pelas obras, então eu posso pecar à vontade? Não são as obras que me salvam. No capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: de maneira nenhuma, porque nós fomos salvos para uma vida de santificação. Nós fomos salvos para um viver que agrada a Deus. Nós fomos salvos para, através do nosso testemunho, fazermos com que a luz de Cristo brilhe nesse mundo mergulhado em densas trevas. E aí o capítulo 12 vai nos mostrar qual é o foco dos justificados. Aquele que foi justificado pela fé, ele precisa estabelecer o foco para a sua vida. Por isso eu quero propor o seguinte tema para pensarmos hoje à noite: uma espiritualidade focada na vontade de Deus. Você, através desse texto, vai perceber que o foco da nossa vida precisa ser a vontade de Deus no centro dos nossos corações. Mas às vezes isso é muito complicado. Às vezes nós não sabemos como tornar isso uma realidade possível. Por isso o apóstolo Paulo nos indica nesse texto qual o caminho para fazermos com que a vontade de Deus impere em nossos corações. E ele vai dizer que para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida como foco principal, é preciso entendermos e identificarmos o ponto de partida. O ponto de partida, onde tudo começa. Um atleta precisa saber de onde ele saiu, onde ele está e onde ele precisa chegar para atingir os seus objetivos. Um profissional da mesma forma. E na caminhada cristã não é diferente. Nós precisamos saber de onde saímos, qual foi o nosso ponto de partida. Por isso o texto começa dizendo: rogo-vos. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão rogo-vos, é como se ele estivesse implorando para aqueles irmãos: pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Qual é o nosso ponto de partida? As misericórdias de Deus. Não tem como nós desenvolvermos na nossa vida, na nossa espiritualidade, na nossa caminhada com Deus, sem entendermos a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é que revela quem Deus é e revela qual o projeto de Deus para nós. E para entendermos a misericórdia de Deus, nós precisamos, através do próprio livro de Romanos, capítulo 3, identificarmos quem somos no processo. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos completamente perdidos, mortos, desamparados, nós éramos considerados como inúteis, não tínhamos a nossa adoração não tinha utilidade nenhuma para Deus, estávamos perdidos. Esse é o quadro que nós nos encontrávamos antes do nosso encontro com Cristo. Nós estávamos desesperados, sem sabermos qual a razão da nossa caminhada, qual o propósito da nossa jornada. Nós estávamos condenados, punidos pelas nossas próprias transgressões. Mas aí entra o fator chamado misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos pune como nós merecemos. Misericórdia é quando Deus transforma a nossa sorte. Se nós estávamos em densas trevas, nós fomos agora transportados para um reino de luz. Se nós estávamos baratinados e perdidos, nós agora pegamos a mão de Deus, o nosso Pai, e Ele nos conduz por pastos verdejantes. Se nós estávamos angustiados e aflitos porque não tínhamos quem nos consolasse nos momentos de adversidade, a Bíblia nos ensina que agora nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. Se nós estávamos deserdados, nós estávamos perdidos como filhos que perambulam pelas ruas, agora nós temos uma casa e nós temos um Pai que é amoroso e que cuida de nós. E tudo isso só foi possível
pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus transformou a nossa realidade. Então você está aqui hoje, cultuando esse Deus, confessando Jesus como seu Salvador. Não foi por uma decisão sua, não foi porque você se qualificou ou se considerou melhor que os outros e por isso veio na busca por Deus. Jamais foi uma ação, uma iniciativa própria. A iniciativa para que você estivesse aqui hoje à noite, cultuando a esse Deus, foi do próprio Deus, que pela sua misericórdia, tirou a punição que recaía sobre você e transformou você agora num adorador, num filho, num servo de Deus. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 34, vai dizer o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista Davi, no Salmo 23, verso 6, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Em Lucas, capítulo 1, versículo 50, o evangelista escreve: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O nosso Deus é um Deus misericordioso e as misericórdias dele são derramadas sobre a nossa vida. E o apóstolo Paulo começa tratando a respeito desse foco que nós devemos ter, que é buscar a vontade do Senhor, mas para buscar essa vontade, o primeiro passo é entendermos de onde partimos, e nós partimos da misericórdia de Deus. Essa misericórdia que nos ingressa no corpo de Cristo, essa misericórdia que nos dá esperança, essa misericórdia que alimenta os nossos corações, essa misericórdia que torna possível a salvação em Cristo Jesus. Em segundo lugar, para nós estabelecermos a vontade de Deus como foco na nossa vida, nós precisamos averiguar detalhadamente o processo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que isso acontece quando nós nos preparamos pessoalmente. Existe um preparo individual. Olha o que ele fala no versículo 1 ainda: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis o vosso corpo. A palavra corpo aqui é uma palavra inusitada, porque geralmente não se usa a figura do corpo para falar de desenvolvimento espiritual. Geralmente, para falar de desenvolvimento espiritual, a Bíblia usa a expressão coração, nosso interior. E é curioso Paulo usar a expressão corpo aqui, mas ele tem um propósito. Os comentaristas vão dizer que Paulo, quando ele usa a expressão corpo, a palavra corpo, para dizer que esse também é um elemento importante no processo de santificação, é porque ele quer confrontar uma filosofia vigente naquela época, que era o platonismo. O platonismo, ele orgulhava ou ele gloriava a alma e desprezava o corpo. Por exemplo, tem uma expressão grega que dizia o seguinte: soma sema stin, ou seja, o corpo é uma tumba, é apenas um elemento para que a alma possa residir. O importante mesmo é a alma, o corpo não tem tanta importância. Eu estava falando com os nossos jovens e adolescentes no acampamento de carnaval que isso é um perigo. E até hoje, às vezes, nós encontramos pessoas na igreja valorizando mais a alma do que o corpo. E que quando nós olhamos para a estrutura bíblica, Deus em lugar nenhum ele vai dizer que a alma tem um valor acima do corpo. Pelo contrário, Deus nos valoriza por inteiro. Nós somos importantes, tanto corpo como alma. Nós somos um ser integral. Quem valoriza a relação com Deus vai valorizar o seu corpo, como também o seu coração, como também a sua alma. Então, não tem como dividir a importância do corpo e da alma. Nós somos seres completos diante de Deus. E se você quer desenvolver uma espiritualidade sadia, você cuida da sua alma, mas cuida também do seu corpo. Você vai cuidar da santificação do seu corpo, e nós temos vários textos, até mesmo em Romanos, que vão nos ensinar a respeito disso. John Stott, ele diz que nenhum culto é agradável ao Senhor quando é puramente interior, abstrato e místico. Nenhum culto agrada a Deus quando ele é simplesmente no campo da subjetividade.
Por isso Calvino vai dizer que quando quando Paulo usa a expressão corpo aqui, ele se refere à totalidade do que somos compostos, ou seja, nós como pessoas completas, plenas. E aí ele vai dizer que nós precisamos usar o nosso corpo para um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? São atitudes que procedem agora de uma nova vida. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós agora temos uma família, nós agora pertencemos ao corpo de Cristo e nós devemos ter novas atitudes de pessoas vivas. Nós não estamos mais mortos nos nossos pecados, nós não estamos mais perdidos, nós fomos encontrados e nós precisamos agora responder com atitudes vivas, pensamentos vivos, palavras vivas, comportamentos vivos de gente que um dia encontrou com o Deus vivo. Por isso, sacrifício vivo, mas um sacrifício também que deve ser santo. E quando Paulo usa a expressão santo aqui, a ideia é um sacrifício que é influenciado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos agora responder aos dilemas da vida, aos questionamentos da vida, às questões do nosso dia a dia, procurando entender o que o Espírito Santo pretende fazer através de nós nessas situações. No seu trabalho, no seu colégio, na faculdade, na sua família, na sua casa, no relacionamento marido e mulher, nós precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo vai trabalhar aos Gálatas sobre o fruto do Espírito. A nossa vida precisa ser marcada pelo fruto do Espírito. E o apóstolo ainda diz que esse sacrifício precisa ser agradável. É uma consagração a Deus, é um culto a Deus, é um oferecimento que agrada ao coração de Deus. Tudo isso equivale à expressão culto racional. Eu e você fomos separados para prestar um culto racional a Deus. E o que é um culto racional? Culto racional é quando a nossa devoção é irrestrita. Deus não quer parte da nossa espiritualidade. Deus não está interessado numa vida de religiosidade de fim de semana. Deus não está interessado que nós ofereçamos a Ele parte do nosso tempo. Deus está interessado em toda a nossa existência, em toda a nossa vida. É uma devoção completa e plena. É fazer de tudo na nossa caminhada e na nossa jornada um culto constante ao Senhor. Isso é que equivale ao culto racional. É quando a minha mente processa todas as atitudes e procura fazer de tudo aquilo que eu penso e que eu faço um culto a Deus. As nossas relações, os nossos comportamentos, a nossa fala, tudo precisa ser um culto que glorifica ao nome do Senhor. Mas nós precisamos ter cuidado com as influências externas. A expressão não, ela é muito importante para o povo de Deus. Os 10 mandamentos, essa expressão se repete algumas vezes. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não matarás. O não é importante para o cristão, porque o não limita, o não direciona, o não restringe, o não protege. Quando você diz para o seu filho, não coloque o dedo na tomada, é uma atitude de amor, de proteção. Você restringe o seu filho daquele comportamento para ele não ser prejudicado. Então, quando Deus nos diz não, é porque Deus quer nos proteger, é porque Deus quer nos guardar, é porque Deus quer nos separar para uma vida de conformidade com a vontade dEle. E quando o texto diz, e não vos conformeis com este século, ou aprenda a dizer não para esse século, é porque Deus tem o interesse de fazer com que nós sejamos protegidos de um mundo mau, de um mundo cruel, de um mundo que tem um propósito de destruir, de matar, de roubar, porque esse é o princípio daquele que rege as coisas desse mundo. Nós somos imitadores naturais. Ou nós imitamos o mundo, ou nós imitamos a Deus. Nós vamos imitar alguém. É uma tendência nossa. Um comentarista, J.P. Phillips, ele parafraseia esse versículo dizendo o seguinte: não permita que o mundo o esprema para dentro do seu próprio molde.
Não permita que o mundo encurrale você, empurre você para se enquadrar naquilo que ele pensa. Meus amados, nós temos que aprender a dizer não para essa enxurrada de coisas, de princípios, que tentam entrar nas nossas mentes e nos nossos corações e dentro da igreja, impedindo que nós tenhamos uma vida de intimidade com Deus. Muito cuidado com os valores desse mundo. Muito cuidado com as teorias que são produzidas nesse mundo. Muito cuidado com os conceitos deste mundo, porque eles podem fazer que nós nos percamos no foco para o qual fomos separados para viver e para desenvolver na nossa jornada cristã. Por isso, cuidado com as influências externas. Por outro lado, o apóstolo diz: mas experimente a transformação que vem de Deus. Olha o que diz o texto no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Esse verbo transformai-vos, ele é muito rico no texto. Metamorfó. Esse verbo está no presente. Prossigam se transformando. Ou seja, é uma atitude que você precisa ter hoje, é um processo. Prossiga se transformando. Mas está na voz passiva do grego. A ideia de estar na voz passiva é demonstrar para nós que é uma transformação que não vem de nós, é uma transformação externa. E ela vem de quem? Do Espírito Santo. Mas transformai-vos, ou seja, nós precisamos ter isso como uma prática diária do presente, mas não somos nós que promovemos essa transformação, porque ela vem do Espírito, mas nós temos uma responsabilidade, por isso que está no imperativo. A responsabilidade é porque nós é que convidamos o Espírito para promover essa transformação em nossos corações. Vamos ver se entendemos. Transformai-vos, não é você que vai se transformar. Quem vai transformar você é o Espírito de Deus. Mas para o Espírito Santo de Deus transformar você, você tem que convidá-lo para fazer essa obra no seu coração. O Espírito Santo não vai agredir você, ele não vai entrar no seu ser, na sua alma e dizer: deixa eu colocar isso aqui em ordem. Você não está me buscando, mas eu vou organizar tudo isso aqui. Não, ele não vai fazer isso. O Espírito Santo, ele vai trabalhar com você. Você precisa convidá-lo. E aí sim, ele vai iniciar esse processo de transformação, esse processo de renovação da mente. Isso é maravilhoso, irmãos. Às vezes, quando nós estamos nessa jornada de maturidade, em busca pela maturidade, nós percebemos claramente que às vezes gostávamos de coisas que, à medida que nós vamos nos tornando crentes maduros na fé, aquilo que era tão importante, a gente passa a entender como não tão importante mais, porque não é uma alegria que enche mais o nosso coração. E aí nós entendemos que o Espírito Santo está trabalhando, à medida que nós buscamos por meio da palavra, por meio da devoção, da oração, a intimidade com o Espírito de Deus, o nosso mundo interior vai se transformando, menos nós valorizamos as coisas externas deste mundo e mais nós valorizamos as coisas que se referem ao reino de Deus. Essa transformação, ela acontece milagrosamente, através da nossa busca pelo reinado de Deus em nossos corações. Ok. Após nós entendermos estas questões todas, nós então experimentamos o foco que Deus quer para nós. E o foco que Deus quer para nós é que nós experimentemos. É uma experiência marcante, experiência da vontade de Deus. O que Deus quer para a nossa vida, o foco central que nós precisamos estabelecer para a nossa jornada cristã, é ter a vontade de Deus como centro dos nossos corações, é alinharmos o nosso querer com o querer de Deus, é submeter as nossas vontades à vontade de Deus. O nosso problema é que às vezes nós duelamos com o Senhor, nós achamos que temos um projeto de vida que é melhor, nós achamos que a nossa vontade deve ser colocada acima da vontade de Deus. Às vezes nós estabelecemos uma direção e queremos que Deus nos acompanhe naquele propósito, naquela meta que nós estabelecemos, enquanto Deus está dizendo: mas eu tenho coisas muito melhores para você.
venha experimentar a minha vontade. Esse é o convite de Deus. Esse precisa ser o foco da nossa vida. Nós devemos fazer como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, quando estava ali no Getsêmani, ele disse para Deus, para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Às vezes a vontade de Deus não é o caminho mais fácil, mas sem dúvida nenhuma, a vontade de Deus é o melhor caminho. Às vezes nós queremos o mais fácil, mas o melhor geralmente é mais complicado. O melhor geralmente dá mais trabalho. Por isso, Jesus Cristo, quando nos ensinou a orar, Ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Precisa ser o foco da nossa vida, nos submeter à vontade de Deus. E como isso acontece? Isso acontece diariamente. Quando nós apresentamos para Deus os nossos corações, quando nós entramos para o nosso quarto para uma vida de devoção, colocamos diante de Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, relatamos para Ele quais são as ansiedades, as angústias do nosso coração, e depois de nós explanarmos tudo para Deus, então nós dizemos: Deus, essa é a minha vida, mas eu quero que tudo isso que eu falei para o Senhor, todos os meus sonhos e projetos, se submetam à Tua vontade. E quando é que eu sei que eu estou amadurecendo na caminhada cristã e que eu estou focado? Quando Deus faz diferente de tudo aquilo que eu pedi para Ele. Quando você se irrita com isso, isso mostra que você está desfocado do caminho. Você pediu A e Deus te deu B, e você ficou chateado. Isso mostra que você precisa focar a sua vida na vontade dEle. Deus tem projetos para nós que vão muito além do nosso entendimento. E por isso o apóstolo Paulo deixa muito claro quais são as qualidades da sua vontade. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Nós precisamos acreditar que a vontade do Pai é melhor para as nossas vidas. E aí sim, quando nós descansarmos seguramente na soberana vontade de Deus, isso vai mostrar que as nossas vidas estão focadas na prioridade correta. Eu quero concluir esse sermão voltando ao Steve Jobs. Ele tem razão. O foco, ele é marcado pelo sim a um objetivo. Você diz sim para um objetivo, mas você diz não para vários outros. A caminhada cristã funciona da mesma forma. Você diz sim para a vontade de Deus, e aí você tem que dizer não para um monte de vontade do seu coração. Não tem como dizer sim para Deus e sim para o mundo. Não tem como dizer sim para Deus e sim para as vontades da sua alma. Quando nós dizemos sim para a vontade soberana de Deus, tudo em nós deve se render humildemente a essa vontade. E aí nós experimentaremos de um cuidado que é bom, que é perfeito e que é agradável. Diga não para os padrões desse mundo. Diga sim para a santificação no Espírito e na palavra. Estabeleça a vontade de Deus como foco principal da sua vida e experimente o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, porque esse é o projeto de Deus para o seu povo. Que nós possamos sair daqui hoje à noite com um propósito muito claro. O centro da nossa vida, o foco da nossa caminhada é a vontade de Deus em nossos corações. E que o seu Santo Espírito nos ajude nessa jornada. Amém? Vamos orar. Quero que você avalie quais têm sido as prioridades do seu coração. Quanto você está se perdendo nos objetivos secundários da sua vida.
O quanto você está distraído, despercebido. O quanto você está vivendo sem focar naquilo que é essencial e primordial. O apóstolo Paulo nos ensina, através desse texto, a importância de nós buscarmos a Deus com todo o nosso ser, não nos moldarmos aos padrões desse mundo e experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O que está impedindo você de experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável? Nós vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a ajustar a nossa vida a esse foco tão importante que é a vontade dele sobre nós. Querido Deus e eterno Pai, fomos chamados para não nos conformarmos com esse século, fomos chamados para transformar a realidade através da renovação da nossa mente, através de uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável, através de um culto racional. Todos esses elementos nos ajudam a descobrir a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Querido Deus, às vezes duelamos com o Senhor, às vezes queremos estabelecer propósitos nossos e até queremos o Teu apoio para isso. Mas a nossa oração é para que o Senhor nos ajude a render aos Teus pés, nos ajude a nos humilharmos diante de Ti e a entendermos que a Tua vontade precisa ser o centro da nossa vida, precisa reinar em nossos corações, precisa dirigir os nossos passos e nortear a nossa vida. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos dê força, nos capacite, nos ilumine nesta jornada, para que não sejamos como crianças distraídas, mas sim como atletas concentrados, que têm alvo, que têm propósito e que têm foco, que é fazer a Tua vontade. Oramos agradecidos pela instrução do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Amém.